você pode, aplauda Ele. Aleluia. Louvado seja Deus por todas as coisas. Vocês estão bem? Estão bem? São felizes? Olha, tem mais uma Valentina aí na área, né? Acho que daqui a alguns anos o nome que mais vai ter é ser Valentina e Enzo. Bastante. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, família. Pela nenenzinha de vocês. Eu lembro quando a Valentina era desse tamanhinho. Esses dias mesmo a gente estava vendo, né, amor? Ela na praia. Quantos meses ela tem? 3? A gente levou ela na praia com 5 meses, a nossa. Nadando, igual um peixe. Passa tão rápido, aproveitem esse momento, tá? Às vezes a gente acha que não, a gente acha que é conversa de pai. Passa rápido, passa rápido. Todo pai fala isso, né? Mas passa rápido de verdade. Abra a Bíblia de vocês comigo, por favor, em Êxodo, capítulo 8. Um minutinho. Versículo 20. Depois o Senhor disse a Moisés: levanta-te bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Feche os teus olhos um minuto, por favor. Feche os teus olhos. Eu quero te pedir para que você ore pela minha vida, por gentileza. Estenda suas mãos para cá e ore pela minha vida. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, obrigado, obrigado por tudo que a gente viveu nesse culto até agora. Obrigado, obrigado pelo louvor, obrigado pela oração pelas crianças, obrigado pelo momento de ofertório, obrigado. Agora eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor use esse momento de palavra e fale conosco. A minha oração é a mesma, Jesus, que eu não atrapalhe a mensagem que o Senhor tem para a sua igreja, mas que eu seja didático o suficiente para falar aquilo que eles precisam ouvir nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje é culto de família. E para que aquilo que eu quero falar com vocês hoje, em relação às famílias, faça sentido, é necessário que a gente volte um pouquinho antes desse texto que a gente leu. A gente leu em Êxodo 8. Mas só para a gente entender um pouquinho do pano de fundo do que está por trás de Êxodo 8, é interessante a gente voltar um pouquinho lá em Gênesis, mais precisamente na história de José. Todo mundo já leu, já ouviu, ou no mínimo já assistiu a novela da Record. Então você vai se lembrar que José foi vendido pelos irmãos dele, foi para o Egito. Chegou lá, foi comprado por um homem chamado Potifar. A mulher de Potifar se engraçou com ele não deu trela, foi preso. O faraó chama ele interpreta algumas coisas para Faraó, e Faraó coloca José como governador do Egito. Resumidamente é isso. Agora, depois de José ter entrado como governador no Egito, ele faz lá um teatro com seus irmãos, chama os irmãos e vem, não vem, os irmãos dele. E aí os irmãos
deles saem lá de Canaã e vêm morar no Egito, porque no Egito tinha mais prosperidade. Então eles vão morar no Egito junto com José. José perdoa a família toda e vai todo mundo morar no Egito. Só que depois dessa história de José, ele morre e aí levanta um faraó no trono que não conhecia a história dele. E quando esse faraó se levanta no trono, ele vê um monte de judeu dentro do país dele. E aí esse monte de judeu dentro do país, um temor de que se esses judeus se rebelarem contra a gente vai perder o nosso país. Então é melhor a gente subjugar eles, a gente escravizar eles, do que eles criarem asa aí e querer cantar de galo aqui no nosso terreiro. Então vamos subjugar essa galera toda, para que a gente tenha o controle. Estou contando isso para que a gente entenda que o crescimento de toda a nação hebreia no Egito se deu por causa de uma família. Começou com uma família. Eu estou dando esse pano de fundo para que a gente entenda que uma família chegou no Egito, se estabeleceu no Egito, prosperou no Egito, deu origem a toda uma nação no Egito. Uma família. Uma família que fez com que milhares de pessoas morassem em um país estranho e no futuro acabaram sendo escravizados. Agora, mesmo estando eles escravizados, eles se casaram no Egito, eles constituíram famílias no Egito, eles construíram casas no Egito. Agora, uma das coisas que estava acontecendo, que estava entristecendo o coração de Deus, era a seguinte: eles estavam esquecendo de adorar a Deus mesmo estando no Egito. A galera estava crescendo em número, a galera estava crescendo em bens, enfim, haviam casas, havia um trabalho, era escravo, mas havia comida. Tanto que quando eles saíram do Egito, a queixa do povo foi qual? Moisés, se era para a gente morrer de fome, era melhor comer cebola lá. Então a queixa não era sair do Egito, é porque no Egito tinha comida. Mas uma coisa estava incomodando Deus, é que eles não adoravam mais. Eles não prestavam mais culto. Estavam acomodados numa situação que estavam vivendo, estavam tranquilos em uma situação de escravidão, cultuando a deuses egípcios, cultuando outros deuses. Mas aí, alguns anos depois, um homem se levanta para libertar esse povo todo. Moisés se levanta e Deus levanta Moisés para libertar a galera que estava sendo escravizada. E ele começa uma série de negociações com o faraó. O pedido era muito simples: deixa meu povo ir. Só que Faraó, Bruno, não dava uma resposta direta. A resposta de Faraó não era concreta, sim ou não. A resposta de Faraó vinha com algumas concessões que eram perigosas para o povo hebreu. Isso tem uma coisa que a gente precisa entender, é que no Antigo Testamento, Faraó era uma personificação do diabo. Deixa as crianças. Pode deixar. Esse carro é do que, Derek? Derek,
De que é esse carro aí? Do lixo? Tá bom. Então vai recolhendo o lixo aí, tá? Deixa o menino, Juliana. Faraó no Antigo Testamento é uma personificação do diabo. Então tudo que Faraó tinha em mente era: se eu destruo as famílias hebreias, eu consigo destruir a nação. Robson, Faraó não queria destruir a nação hebreia, porque se ele destrói a nação, ele não teria mais trabalho, escravo. Então eu não quero destruir a nação, eu quero destruir famílias. Eu quero que as famílias sejam desestruturadas para que eles não tenham motivos para lutar. Então as concessões de Faraó eram perigosas, não porque vinham com armas e com grandes exércitos, mas que vinham com palavras doces. O diabo sabe do potencial que a tua família tem. O diabo sabe do potencial que você tem. O diabo sabe que não pode, não tem condições e nem poder para parar o agir de Deus na sua vida. O diabo sabe de tudo isso. Talvez nem você saiba do potencial da tua casa, mas o teu inimigo sabe. Talvez nem você entenda o que Deus está fazendo na tua família, mas o diabo sabe o que ele está fazendo. Agora, uma coisa que o diabo vai conseguir, se a gente permitir, é desestruturar a nossa família, para que aquilo que Deus está fazendo em nós não se faça. O diabo sabe que não pode parar o que Deus está fazendo, mas pode fazer você parar de querer que Deus faça. Vocês estão entendendo isso aqui? Parece meio doido, mas tem coisa que Deus está fazendo em nós, Deus está fazendo através de nós, Deus está fazendo apesar de nós, e só quem tem o direito ou o poder de fazer Deus parar isso é a gente mesmo. Talvez eu esteja falando isso aqui e você esteja se lembrando de promessas que você sabe que Deus já te fez e não se cumpriram porque você parou em algum momento do caminho. Em algum momento você parou e você não viu a promessa se cumprir. E às vezes você pensa: poxa, é falso profeta, porque nem se cumpriu. Não, você não fez a sua parte. Tem coisa que você tem que fazer. Tem coisa que é você que tem que levantar e arregaçar as mangas. Então, sabendo que as famílias hebreias estavam voltando a adorar a Deus, a invocar a Deus, o faraó ele começa a chamar Moisés para algumas negociações. E quando o faraó percebe que não havia como parar o que Deus estava fazendo no meio das famílias, ele começou a negociar com Moisés. Ele começou a fazer algumas propostas que pareciam propostas boas e corretas, mas eram perigosas. Pareciam coisas boas, mas eram pequenas concessões, eram pequenas brechas por onde ele conseguiria continuar controlando a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre propostas que vêm para nós, para nossa casa, que parecem certas, parecem boas, mas na verdade não são. Eu não sei se você já teve a oportunidade de receber uma proposta que na tua cabeça era excelente, mas aí você começou a olhar bem e não sei se você já recebeu proposta de trabalho que, se você aceitasse, você perderia a tua casa, a tua família. Eu não sei se você já recebeu promoções de trabalho que, se você deixasse, se você aceitasse, iriam destruir a tua família. Eu não sei se você trabalha em um local ou
ou estuda em um local, ou está em um ambiente onde várias propostas são feitas para você, que parecem corretas, mas estão abrindo pequenas brechas para desestruturar a tua família. Foram 3 propostas que Faraó falou para Moisés, que à primeira vista não eram nada de errado, mas se analisarmos ao fundo, assim como Moisés fez, a gente vai perceber que são armadilhas do diabo. A primeira proposta é a seguinte: adore no Egito. Adore no Egito. Êxodo 8:25 diz o seguinte, ó: então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Vocês podem adorar, mas não precisa sair do Egito. Vocês podem continuar prestando culto a Deus, mas para que parar de fazer o que você já anda fazendo? Vocês podem continuar sacrificando ao seu Deus, mas por que vocês têm que sair do Egito para isso? Agora imagina comigo o povo vendo que eram escravos por anos, não podendo adorar com suas famílias a Deus. E aí de repente Faraó se torna um faraó bonzinho, que fala assim: não, gente, tudo bem, o que vocês querem para adorar a Deus? É um templo? Eu vou construir um templo para vocês aqui, mas não precisa ir embora. Vocês não precisam sair do Egito para adorar a Deus. Eu construo um local para vocês aqui. Vocês não precisam parar de fazer o que fazem para adorar a Deus. Vocês podem fazer o que vocês fazem e ir na igreja. Não tem problema. Não tem problema, imagina, não tem problema vocês irem à igreja e continuar batendo nas suas esposas. Não tem problema vocês irem à igreja e espancarem os seus filhos. Não tem problema vocês irem à igreja e perder o respeito pelo marido ou pela esposa. Não tem problema vocês irem na igreja e continuarem no Egito, imagina, está tudo bem. Aí às vezes a gente fica abrindo essas concessões e dizendo assim: não, mas poxa, meu marido nem na igreja vinha, está me batendo, mas ele está vindo na igreja aos domingos. Eu estou tendo um relacionamento tóxico, mas a gente está indo para a igreja. Não aceitem adorar a Deus no Egito. Se você quer servir a Deus com a sua família e colocar a sua família no altar, você precisa entender que a proposta de Satanás parece boa, mas a gente não pode aceitar que a nossa família continue no Egito, mesmo adorando a Deus lá. A gente precisa que a nossa família esteja no altar do Senhor, na casa do Senhor, na terra do Senhor, não no Egito. Talvez você tenha ido à igreja e tem problemas de alcoolismo na tua casa. Talvez você tenha ido à igreja e tem problemas de dependência química na tua casa. Talvez você esteja indo à igreja e mesmo assim a tua casa é um ambiente de agressão verbal, física e de tudo quanto é tipo. E talvez você fica pensando: meu, tá bom, tá desse jeito, mas pelo menos eu estou indo na igreja. A tua casa não tem que ser e não pode ser uma extensão do Egito. A tua casa precisa ser uma extensão do reino de Deus. Ei, Deus tem uma libertação plena para você. O diabo sabe que não pode parar o que Deus está fazendo na tua família, mas ele vai tentar te desestruturar a qualquer custo, para que você permaneça no Egito, fazendo e abrindo pequenas concessões. Não aceite servir a Deus vivendo no Egito. Moisés respondeu para Faraó: não vou, eu vou sair do país. Eu não fui chamado para servir a Deus e para oferecer a Deus
para adorar a Deus no Egito, eu fui chamado para adorar a Deus aonde Ele quiser. Eu não vou aceitar isso. Então o faraó percebe que não vai ter como fazer Moisés não sair do Egito, e ele faz uma segunda proposta. Seja superficial. Segunda proposta de Faraó é essa, versículo 28. Disse Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao seu Deus, ao Senhor seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito, e orem por mim também. Faraó disse assim: ok, vocês querem ir? Querem sair do Egito? Não tem jeito? Não tem, não vou aceitar. Então tá bom, mas não vai muito longe. Fica com um pezinho aqui. Deixa um pezinho aqui no Egito. Não precisa sair e ir tão longe. Não ir tão longe significa ser superficial. Não ir tão longe significa que a gente não precisa conhecer a Deus no profundo. O diabo sabe que as coisas de Deus não estão no raso. Para que a gente consiga entender as coisas do Senhor, a gente precisa ir fundo, a gente precisa ir longe, a gente precisa orar mais, a gente precisa ler mais a Bíblia. Então o diabo ele fica tentando fazer com que a gente não vá tão longe. Ok, você quer sair daqui? Pode sair, mas deixa um pezinho aqui comigo. Vai que você queira voltar. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu me converti eu passei. Quando a gente fala que está indo à igreja, sempre aparece alguém para dizer assim: ixi, já vai ficar bitolado indo para a igreja todo dia? Sim ou não? Já vai deixar os amigos, nunca mais vai querer uma festa com a gente. Daqui a pouco vai até falar que nem bebe mais. Isso são concessões de que a gente não precisa ir muito longe. Para que servir a Deus tanto? Para que se entregar ao Senhor? Para quê? Não, porque você quer ir para a igreja, vai para a igreja, mas não precisa se comprometer. Não precisa ir fundo. Você quer entregar a tua família para Deus? Tá bom, tudo bem, vai lá, entrega, mas deixa aqui. Deixa um pedaço aqui. Deixa eu dizer uma coisa para os homens aqui que eu disse no mês passado quando eu preguei no culto de família. Levanta a mão os homens. Homens que são casados ou namorando aí. Ei, você é o sacerdote da tua casa. A responsabilidade espiritual da tua família é tua. A responsabilidade espiritual da tua casa e dos teus filhos é tua. Não vem jogar nas costas da igreja uma responsabilidade que é sua. Se você quer ver a tua família no altar de Deus, homem, é você que precisa primeiro se colocar no altar do Senhor. Você é o sacerdote da sua casa. Ore pelos seus filhos. Leia a Bíblia com os seus filhos. Ore com os seus filhos. Traga os seus filhos para a igreja. Se posicione como sacerdote espiritual da tua casa. Não seja raso nas tuas experiências com o Senhor. Não seja raso naquilo que você se dedica ao Senhor. Se entregue intencionalmente. Se entregue com intensidade ao Senhor. Porque quando você se entregar, a tua família vai se render aos pés do Senhor. Famílias, vão longe no serviço a Deus. Vá profundo no serviço a Deus. Sejam intensos em adoração. Sejam intensos na sua oração. Sejam intensos na sua leitura. Sejam intensos em amar a Deus, em conectar pessoas e em compartilhar a fé. Porque é assim que a gente vai ver as nossas famílias no altar.
família vai melhorar muito quando nós entendemos que precisamos ir longe na nossa adoração a Ele. Faraó percebeu que Moisés não ia ceder, Robson. Primeira tentativa foi dele ficar no Egito. Não vou ficar no Egito. Segunda tentativa foi dele não ir muito longe. Terceira e última tentativa foi dividir a família. Êxodo 10, do 8 ao 11. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. E lhes disse: vão, prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar os nossos jovens, os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. Um dos grandes problemas da igreja hoje é que a gente tem muito pai e mãe que estão na igreja e tem muito filho que está fora. Quantos de vocês conhecem filhos de crentes que estão desviados? Quantos vocês conhecem filhos de pastores que não vão mais à igreja ou estão desviados da igreja? O faraó está dizendo aqui assim: ok, já que eu não posso impedir vocês de sair do Egito, já que eu não posso impedir vocês de irem tão longe na adoração, no mínimo eu quero proibir vocês de irem com toda a família. Eu conheço pais e mães, gente, que são super crentes. Eu conheço pai e mãe que anda de saia longa, que para dormir bota um terno, porque se Jesus voltar dormindo não sobe. Mas tem a sua casa toda destruída, tem a sua família toda desestruturada. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer com as nossas famílias. Os nossos filhos são do Senhor, a nossa casa é do Senhor. Eu conheço homens e mulheres que são muito crentes, muito evangélicos. Eu sempre falo isso e não vou nunca cansar. Eu não gosto de gente que é muito evangélica. Me dá alergia. Se eu sentar do lado de gente que é muito evangélica, eu começo a me coçar. Muito evangélico, mas os filhos têm verdadeira antipatia pela igreja. Você sabe por que isso acontece? Por que tem muito filho de crente que desvia, muito filho de pastor que desvia? Porque os filhos só reproduzem aquilo que eles veem em casa. Você acha que os nossos filhos vão reproduzir o que a gente faz aqui na igreja? Aqui na igreja é todo mundo santo, gente. Olha isso, que maravilha. Um mais bonito que o outro. Olha, todo mundo com auréola, asas brancas. É em casa que a gente mostra quem é de verdade. É quando a gente fecha a porta. É aí que a gente mostra quem é de verdade. Como é que os teus filhos estão te enxergando como pai e como mãe? Aí, ó. Essa é filha de quem? Olha aí. Que linda.
Semana passada, deixa eu contar uma coisa para vocês. Semana passada a Priscila recebeu da professora da Valentina um vídeo. Quando a gente recebe um vídeo da professora da escola, mandando, antes de abrir a gente até ora, né? Porque o que essa menina aprontou? Aí no vídeo a Valentina ela colocou umas cadeiras assim enfileiradas, ou uns banquinhos, e ela colocou as amiguinhas da escola tudo sentada, pegou um pedaço de coisa lá, para falar que era microfone, e começou a cantar e pregar para as meninas. Pastora, você viu desse vídeo? E aí uma levantou, ela falou assim: Alice, não acabou, senta, autoridade. E aí ela falou assim: agora vem aqui para frente, vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Isso aí não sou eu que faço com ela, isso aí ela aprendeu com quem? O pastorzão Lamonier, castelhano. Porque quando eu vou orar com ela em casa, eu não falo para ela colocar a mão no coração. Ela aprendeu isso aqui na igreja. Coloca a mão no coração, Senhor Jesus. O que os nossos filhos estão vendo a gente reproduzir em casa? Como é que os nossos filhos estão nos enxergando? Porque uma coisa eu vou falar para você, gente: os nossos filhos estão sempre aprendendo com a gente. A pergunta é: o que a gente está ensinando? A pergunta não é se eles estão aprendendo, eles sempre estão. Você já viu criança falar palavrão, sim ou não? Aprendeu aonde? Você já viu criança bater em outra, sim ou não? Aprendeu aonde? Eles estão sempre aprendendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: meus avós não eram pastores e nem muito menos crente. Meu pai não era pastor e nem frequentava igreja nenhuma. Minha mãe não era pastora, também não frequentava igreja. Agora, eu me tornei pastor contra todas as possibilidades e estatísticas possíveis. Eu me tornei pastor e ninguém vai impedir a minha filha de adorar a Deus. Ninguém vai impedir que eu conduza a minha filha nos caminhos do Senhor. Não tem faraó na terra, não tem diabo no inferno, não tem governo em Brasília que vai impedir a minha filha de conhecer os caminhos do Senhor. Ninguém vai impedir isso. Os meus filhos são do Senhor, assim como Josué, que a gente possa falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode dizer isso comigo? Se coloque de pé, vai, vamos para encerrar. Se coloque de pé, levante as suas mãos. Levante as suas mãos e diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Satanás, você perdeu mais uma. Diabo, você não tem poder contra as nossas famílias. Você não tem poder contra a nossa casa. Você não tem poder contra os nossos filhos. A nossa casa é do Senhor. Os nossos filhos são do Senhor. Eu não vou adorar ao Senhor no Egito. Eu não vou ficar perto do Egito. E eu não vou deixar os meus filhos e a minha família para trás. Eu vou sair do Egito. Eu vou ir fundo na minha adoração. E eu vou levar a minha família comigo.